Olá! Governo propõe que estados zerem ICMS do diesel importado. Mendonça dá 60 dias extras à Polícia Federal para desvendar fraudes bilionárias do Banco Master. E o Ministério das Comunicações analisa denúncia de Hilton contra Ratinho por transfobia. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Só lembrando que você pode entrar sempre em contato conosco, mandar seus comentários, suas curtidas, compartilhar sempre através das nossas redes sociais que estão aí embaixo. Todas elas são @WTV Brasil. Estamos no Facebook, no Instagram, no Blue Sky, no X, que é o antigo Twitter, nos Threads, no TikTok e no Quai, seu app de vídeos curtos. Também estamos no YouTube, onde a gente transmite toda a nossa programação original, e você pode também no YouTube deixar o seu comentário. Só lembrando que é bom não deixar o comentário no YouTube no chat ao vivo, porque o chat ao vivo, depois que o programa termina, some as mensagens, eu não consigo ler. Então deixa na seção de comentários, abaixo do vídeo, beleza? Se você tiver no celular também, não inicie o chat ao vivo, é só você virar, arrastar para o lado que vem a aba de comentários, aí deixa o seu comentário lá que eu vou ler e até trazer aqui o seu comentário. Bom, se você não conseguir assistir para o YouTube ou se você estiver assistindo já para o outro local, nós temos o nosso canal linear 24 horas na Soul TV, onde nós somos o canal 89. Então na Soul TV nós temos a programação o dia inteiro e várias reprises para você acompanhar. Sim, a gente tem esse canal linear. Estamos no YouTube, estamos em todas as redes sociais, porque a WTV Brasil é multiplataforma, é isso mesmo, pessoal. E então vamos começar o programa de hoje, porque a gente tem uma continuação da novela daquilo que eu falei ontem. Vamos lá. Então o governo propõe que estados zerem ICMS, não é uma notícia repetida, ontem também tinha, só que até ontem os estados não queriam zerar. Aí dessa vez ele fez uma coisa diferente. Tá? O governo federal propõe aos estados que zerem temporariamente a alíquota do ICMS sobre o diesel importado, não sobre todo o diesel, que responde por cerca de 30% do consumo nacional, e se compromete a compensar metade da perda da arrecadação, algo em torno de 1,5 bilhões de reais por mês, válida até maio deste ano. A medida urgente visa conter a forte alta nos preços de combustíveis nas bombas, pressionada, como eu disse ontem, pela escalada internacional do petróleo devido às tensões e guerra no Oriente Médio, graças ao Trump e o outro lado de Israel. E está se elevando as cotações globais, e isso vai acabar acontecendo aqui no Brasil, uma vez que 30% do consumo nacional vem de fora, né? Mas 70% vem de dentro, né? Enfim, eu comentei sobre isso ontem. Se você quer saber o meu comentário mais a fundo sobre isso, assista o programa de ontem, tá legal, tá bacana. Eu acredito que sim, né? Eu faço o que eu posso. Bom, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, destacou o risco de descolamento entre os preços do diesel importado e o produzido internamente, o que poderia agravar a inflação. Além disso, o pacote anticrise inclui também o corte do PIS e COFINS sobre o combustível que a gente falou ontem, que já tinha acontecido na sexta-feira da semana passada, subsídios para reforçar a produção nacional e uma fiscalização reforçada pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, com a adesão de 21 estados até agora. Adivinha quem que ainda não tinha aderido do fechamento da nossa edição? São Paulo e outros pedem mais tempo para analisar. O Planalto corre contra o tempo para evitar uma possível paralisação de caminhoneiros, ecoando do caos da greve de 2018. Vocês lembram disso? Que travou o país, né?
na época do Temer, né? O que eu digo sobre isso? É claro, óbvio que o Tarcísio ia pedir mais tempo, né? Porque se ele aceita, ele vai estar dando crédito ao governo federal, né? E ele é do outro espectro político, né? Então, claro, né? E eu já comentei um pouco sobre isso ontem. Mas o que eu vou falar aqui é o seguinte. Aí depois que sobre o combustível, vamos supor que São Paulo, mesmo que é um grande estado que depende muito de transporte por diesel, como eu já disse ontem, caminhão, trem, entre outros, vamos supor que suba, que ele não aceite. Olha o esforço que o governo federal está fazendo. Ele está pedindo para... Até ontem era só para reduzir o ICMS do diesel total. Aí ele fez uma contraproposta porque ninguém aceitou. Ai, porque senão a gente vai ficar sem dinheiro. O ICMS vai acabar com a arrecadação, meu Deus do céu. Mas o meu salário pode acabar a arrecadação, mas o meu salário é sempre aquele alto. Eu acho que governadores tinham que ganhar um salário mínimo. Eu acho que o governador, até presidente, prefeito, vereador, tudo com um salário mínimo. Eu acho. Tinha que ser que nem na Suécia. Na Suécia é assim, sabia? É um salário mínimo só. E se quiser morar no lugar lá, por exemplo, no caso Brasília, tem que ser num apartamento funcional. Não pode ser mansãozinha, não. Não se paga todos esses auxílios, não. Mas enfim, isso é uma outra coisa. Vamos voltar para os combustíveis. Então, dessa vez, o governo federal falou assim, então tira o ICMS, zero ICMS, só do diesel importado. E eu ainda dou metade do valor do que vocês perderem aí nesses próximos 2 meses, até maio, né? Ou seja, há uma vontade do governo federal, sim, de evitar que o diesel suba desenfreadamente, para evitar provavelmente uma paralisação dos caminhoneiros por causa do diesel alto, que é uma tendência se não zerar esse monte de imposto. Enfim, a gente vai continuar vendo essa novela, e assim que se São Paulo aderir, amanhã a gente vai atualizar você, tá? Mas isso é muito importante de acontecer, mas isso também chama atenção para a alta carga tributária que a gente tem em tudo no nosso país. E geralmente, pode ser guerra, pode ser crise, pode ser greve, quem geralmente entra bem é o povo, somos nós, tá? Somos nós. Vamos para a segunda notícia agora. Essa daqui tinha gente que mandou mensagem para mim no meu privado falando que eu não tô falando sobre o Banco Master. Tudo bem. Chegou a hora, tá bom? Olha só, o Mendonça, né, do Supremo Tribunal Federal, dá 60 dias extras à Polícia Federal para desvendar fraudes bilionárias no Banco Master. Bom, o Supremo deu um fôlego extra para essa caçada. O ministro André Mendonça prorrogou por 60 dias, 2 meses, o inquérito da Polícia Federal que apura fraudes milionárias na casa dos 17 bilhões de reais. Pensar que hoje eu e a Júlia aqui no estúdio, para a gente conseguir jantar, a gente teve que ajuntar as moedas. Né? Eu dou isso, eu dou tanto, tenho isso, a gente teve que ajuntar. E há uma suspeita aí na casa dos 17 bilhões. Bilhões! É muito desigual, eu falo para vocês. Mas enfim, vamos continuar aqui na notícia. Com concessão de créditos fantasmas, né? Esses 17 bilhões e a tentativa abortada de venda do BRB, né? O banco lá de Brasília, né? Banco Público do Distrito Federal. A decisão atende os delegados da Operação Compliance Zero, já na terceira fase, que prenderam o banqueiro Daniel Vorcaro, que tem toda a extrema-direita na sua lista de contatos do WhatsApp, né? Ei, Laiá, hein? Que nós somos de família, nós somos pessoas que defendem a família, então tudo lá na lista do WhatsApp. Tem gente andaram no jatinho dele. Não, era um Uber. Meu nome é Nicolas, era um Uber. Ai, meu Deus do céu. Depois vem falar que
que defende a família, os bons costumes e a anticorrupção. Isso aí é ai, meu Deus do céu, é de cair aquele lugar da bunda, tá? É isso. Bom, o caso explodiu com movimentações políticas, a CPI foi barrada por Zanin, o novo relator, né? Porque será que barrou, né? E expõe falhas no sistema financeiro que podem respingar em gestões públicas. Respingar? Eu acho que é uma jatada de água, assim, imensa, não é um respingo, não. Mas tudo bem. E é bom a gente ficar de olho porque isso afeta a confiança no crédito e bolso de todo mundo. Sabe por quê? Eu vou falar o porquê. Sabe por que isso afeta o bolso? Ah, mas não foi o Vorcaro, não pegaram, não é o Banco Master? Eu vou falar por que pode afetar a gente. Porque a economia ficou com um rombo. E tem uma suspeita, é por isso que também foi prorrogado o inquérito, para a polícia ter mais tempo para angariar provas, mas tem suspeita. Passarinho me contou, uma fonte me contou que tem suspeita de que movimentaram bilhões de reais aí antes, que já estavam sabendo que ia ter intervenção do Banco Central, aí sumiu aí os bilhões. Enfim, estão investigando, é uma suspeita. Tanto dinheiro que ficou vazio. Para não quebrar o sistema financeiro, eles foram e tiraram o Banco Master. Fizeram aquela intervenção do Banco Central, que tirou o Banco Master como banco e bloqueou tudo. Adivinha? Quem é que vai arcar com esse rombo? Se não pegarem os suspeitos e não trazerem o dinheiro de volta. O que eu duvido que vai acontecer, porque esse dinheiro já está em paraíso fiscal muito antes, pelo menos é a suspeita, não é verdade? Já saiu de jatinho aí faz tempo, pelo menos é o que parece. Vai sobrar para nós, porque quem vai injetar dinheiro vai ter que ser o Banco Central, vai ter que ser o Banco do Brasília, que é público, vai ter que ser o Banco do Brasil, para não quebrar o sistema financeiro. Porque não foi R$17, é na casa dos 17 bilhões. E isso pode facilmente intervir de forma negativa na nossa economia, tirando o nosso crédito, deixando a nossa economia mais frágil. E quem entra bem não é o empresário grande, porque o empresário grande tem dinheiro lá fora. Ele pega o jatinho, que os amigos usam, e vai lá para fora. Ah, mas o Vorcaro tá preso. Vamos ver até quando que ele vai estar preso, não é verdade? Por mim tinha que apodrecer e devolver tudo que pegou, se for provado que foi ele, porque está tendo o inquérito, né? Mas enfim, ele está negociando uma delação premiada, né? Que um passarinho aí me falou. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. E aí vamos ver os defensores da moral e dos bons costumes e do cristianismo extremo-direita, né? Fundamentalista. O que eles vão falar? Porque estão todos envolvidos com água até o pescoço, inclusive a Igreja Batista da Lagoinha, que agora é só Lagoinha, né? Se eu não me engano. É isso? Eu acho que deve ser. A igreja do André Valadão, né? Ah, você é contra a igreja? Não sou contra a igreja. Sou contra quem usa a igreja para fazer coisa errada. E é tudo que tá indicando aí. São todas suspeitas, tudo suspeita, mas assim, enfim, tá tudo na grande mídia aí. Eu não tô falando nenhuma mentira, né? Ah, mas aí eles vão te processar. Então processa, se você tem advogado, também tenho. É o seu direito de processar, mas eu não tô falando nenhuma mentira. Tudo que eu estou falando aqui está argumentado em diversas matérias de jornais respeitados e sérios aqui no país. Ah, mas o fato do Brasil não é sério? É sério, sim. Só que às vezes, meus amigos, o tapa na cara é tão grande que a gente fica até besta. Essa que é a verdade. Vamos lá, vamos avançar. Agora, vocês gostaram, gente? Vocês estavam me cobrando para falar do Banco Master? Manda aí nas redes sociais, vai. Vamos mandar aí nas redes sociais para mim, ó, tá? Ah, não, esse é o meu nome, produção. Rede social, aí ó. Nas redes sociais, manda aí o que você tá achando desse escândalo. Ah, mas não sei o que lá. E se de repente o governo federal também tiver, por exemplo, o Lula tiver o filho do Lula, né? Que vivem falando que o filho do Lula tem culpa de tudo, também o Lula também. Se eles estiverem envolvidos com esse escândalo do Banco Master, tem que ir pra cadeia também. Aqui não tem negócio. Ah, não, eu vou passar a mão no pessoal da esquerda e a direita eu vou descer o sarrafo. Aqui eu desço sarrafo em todo mundo. Entendeu? Em todo mundo. Aqui não tem essa. Só que, como jornalista que sou, toda análise que estou fazendo mostra que a extrema-direita está até o pescoço nessas denúncias do Banco Master. Né? Aí depois vão falando que não sei o que lá. O pior cego é aquele que não quer ver. Agora sim vamos para um outro assunto polêmico. Polêmica aqui no Fato Brasil.
Ministério das Comunicações analisa a denúncia de Hilton contra Ratinho, exatamente, Erika Hilton. Aquele assunto da semana passada, a gente não tinha voltado pro ar, mas agora vamos comentar um pouco, porque isso é mais um desdobramento desse assunto. Não é uma notícia velha, é mais um desdobramento e eu vou dar as informações aqui. O Ministério das Comunicações, ou seja, já a nível federal, abriu uma análise administrativa para apurar a denúncia da deputada Erika Hilton, que é do PSOL, aqui de São Paulo, né, contra o apresentador Ratinho do SBT por declarações transfóbicas feitas ao vivo no programa do Ratinho, na semana passada. Hilton reagiu às falas em que Ratinho questionou sua condição de mulher ao comentar a eleição dela para presidir a Comissão dos Direitos da Mulher na Câmara, dizendo que, abre aspas, mulher tem que ter útero para menstruar, fecha aspas, fora outras barbaridades que ele falou depois disso. A deputada protocolou um pedido de suspensão do programa por 30 dias na Secretaria de Radiodifusão, né, a SERAD, que agora vai verificar se houve violação às normas de radiodifusão. Já tinha que ter verificado, mas tudo bem. Com análise transparente e prazo de 90 dias que podem ser prorrogáveis. É uma coisa porque o Ratinho é um cara muito poderoso, gente. Muito poderoso, tá? Ele detém... ele tem a Rede Massa, que é afiliada do SBT no Sul. Ele é dono da Rede Massa, é dono de várias rádios, várias empresas. Aquelas empresas que ele anuncia no programa dele, grande parte é dele mesmo, né? O filho dele também tá na política, lá é governador e tal. É governador ou é prefeito, não lembro agora. Mas é um cara muito poderoso e ele detém ações do SBT. Então vai ser muito difícil ele sair do SBT, viu? Eu acho que vai virar pizza. Mas... que ele fez besteira, ele fez mesmo. No dia seguinte, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra o Ratinho e o SBT pedindo 10 milhões por danos morais coletivos e medidas para prevenir preconceito contra a população LGBTQIA+, em emissoras de TV aberta. O Ratinho defendeu que expressou apenas, abre aspas, a opinião pessoal. Mas o caso reacende debates sobre limites à liberdade de expressão na televisão brasileira. A mesma coisa que aqui eu fosse criticar alguém e agisse com transfobia, com homofobia, com racismo e dizendo que aqui é minha opinião pessoal. Sim, eu dou muita opinião pessoal aqui na WTV, sim. Minha análise, ela é um tanto quanto pessoal, porque é a minha análise. Mas a gente tem que fazer isso com responsabilidade. O jornalismo que eu venho é o mesmo jornalismo que o Ratinho veio. Que é aquele jornalismo sensacionalista. E até por isso que aqui, às vezes, eu passo do limite aqui, porque eu fico muito pé da vida. Só que eu venho do mesmo jornalismo que ele. Mas o fato dele ter uma opinião pessoal ridícula, na minha opinião, não dá ele ao direito de falar isso numa rede nacional onde a concessão é pública. Ou seja, é do povo. Sim, as linhas de transmissão, as frequências onde o SBT tá transmitindo são públicas, diferentemente da WTV Brasil. Aqui nós não estamos numa frequência pública, nós estamos na internet e é particular o que nós estamos fazendo para a rede mundial de computadores, não é uma concessão pública. Mas ainda assim que somos particulares, a gente tem responsabilidade porque nós estamos aqui é um veículo de radiodifusão, ou seja, mesmo que seja com transmissão pela internet, eu tenho a mesma responsabilidade que qualquer outro comunicador. Então, se eu falar besteira, se eu for transfóbico, se eu for homofóbico, se eu for racista, se eu for qualquer coisa machista, eu terei toda a responsabilidade como qualquer comunicador. E o Ratinho, como um comunicador, se diz que faz jornalismo, né? Então, eu acredito que o meu jornalismo aqui é um pouco mais jornalista do que o jornalismo que ele faz lá. Mas se ele se diz que ele é tão jornalista, ele tinha que fechar a boquinha dele e parar de agir com transfobia. É isso. Eu, como comunicador, eu tenho lugar de fala para falar como comunicador. Porque eu estou comunicando assim como ele comunica também. Tá? É isso. Mas o cara é poderoso, então eu acredito que sim, vai receber uma multa, vai pagar, mas não vai sair do ar. E o SBT não vai também... aliás, o SBT já tentou sair aí, porque a Daniela Beirute, né, que é uma das filhas do Silvio Santos, que hoje é a manda-chuva no SBT, né, na parte gerencial, né, ela que manda lá no SBT, ela já pediu desculpas para a Erika Hilton aceitou e tal, né, então eu acho que, assim, mas ainda assim o SBT responde solidariamente, né, ainda mais se o SBT deixar o Ratinho no ar, mas vai deixar, porque, como eu disse, existem acordos, inclusive da época do Silvio Santos, para que o Ratinho fique no SBT, tá?
Eu acho assim, você pode ficar na televisão, não vamos falar besteira, gente. Vamos respeitar o telespectador. Você viu que até o próprio público do Ratinho no dia, se você assistiu o vídeo e rola aí no YouTube, tem no YouTube, você vê que as próprias mulheres lá dentro ficaram pasmas. E qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião é que a mulher... a gente não tem... Se você se declara mulher, você é mulher. A Erika Hilton é mulher. Independente se é trans, se é cis... Cara, se identifica como mulher... É mulher. Pronto, acabou. Não tenho nem que dar opinião sobre isso, pra falar a verdade. Mas enfim, é só pra poder te mostrar um pouco e analisar um pouco esse caso absurdo que o Ratinho fez. Absurdo. Um desserviço que ele fez. O Ratinho ajuda muita gente, pode até ajudar, mas... O que ele fez aí foi um desserviço. E ainda foi na televisão se defender ainda. Falar que não sei o que lá. Mandou o Wagner Moura calar a boca. Meu amigo, quem é você na fila do pão, Ratinho? Wagner Moura tava lá concorrendo de melhor ator no festival internacional. Ele não ganhou, mas ele ficou entre os finalistas, meu amigo. E você, o que você ganhou lá? Você já chegou no Oscar pra você falar pra ele calar a boca? Acho que não. Então eu acho que quem calar a boca é você. Pronto, falei. O povo deve me odiar. Tem gente que deve me odiar muito aqui nesse programa. Agora eu vou falar... meu Deus do céu. Não. Eu vou até colocar aqui, ó, Soul TV. Acessa lá o canal 89, baixa o Soul TV no seu celular, no seu tablet, no seu televisor, se é Samsung, LG ou com Android TV. Se não for, você pode espelhar, né, o seu celular para assistir a Soul TV na tela grande, mas dá para assistir na tela pequena também, na tela média. Enfim, pelo site soultv.com.br, onde lá nós temos o nosso canal linear e nós somos o canal 89. E nas nossas redes sociais, em todas elas nós somos @WTV Brasil. Siga a gente, compartilhe. Dê o joinha lá no YouTube. Pra você não custa nada, mas pra nós é muito importante. Falar de Enel. Vamos falar de Enel. Tira as redes. Vou falar da Enel. Beleza. Vamos lá então. Vamos lá. Surpresa e crítica aberta na ANEEL, tá? Agência Nacional de Energia Elétrica. Acho que é isso, né? Enfim, que seja. É que eu tô aqui rindo, por isso que eu tô assim, mas rindo, mas é de nervoso, tá? O diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, reagiu a uma ação judicial que a Enel que a Enel entrou, né, contra para tentar suspender o processo de caducidade do contrato de concessão de energia, né, no estado de São Paulo, né, nos municípios do estado de São Paulo, a Enel São Paulo, com mandato de segurança que visa impedir julgamento marcado e anular seu voto já proferido. A ANEEL vai recorrer imediatamente se deferido, né? O caso ganhou força após o pedido conjunto do ministro Alexandre Silveira, que é de Minas e Energia, governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes para romper o contrato diante das reclamações recorrentes de falta de luz na Grande São Paulo. Eu vou colocar na minha câmera aqui. Você que é da direita aí, que é extrema direita agora, isso é raro, hein? Aí eu concordo com o Tarcísio e concordo com o Ricardo Nunes. Aí eles fizeram certo. Eu assino embaixo. Parabéns, Pra falar que eu não elogio a direita, parabéns. É isso. Tem que pedir a caducidade mesmo da Enel. A Enel... O presidente da Enel deu uma declaração na semana retrasada, se eu não me engano, dizendo que só não vai acabar a luz... que a gente tem que pedir para Jesus para não acabar a luz em São Paulo. Que eles não podem fazer nada. É óbvio que tem que enterrar os cabos, mas eles querem que nós, consumidores, pagamos isso que deveria ser obrigação deles. Afinal, não é privado? Por que eles não querem investir enterrando os cabos? Eles querem deixar tudo do jeito que tá. Uma infraestrutura de anos atrás que já está defasada e qualquer vento complica a situação. Qualquer chuva um pouco mais forte complica a situação, porque também a manutenção preventiva é mínima, se é que ele existe. Na minha rua nunca vi.
Na minha rua nunca vi. Ainda tenho sorte que na minha rua colocaram um disjuntor lá, que quando dá um curto, assim, em algum lugar e acaba a luz, ele tenta religar, né? Aí religa, às vezes fica, né? Não fica... Mas tem lugar aí que ficou 5 dias sem luz, várias vezes. Uma pouca vergonha. Eu falei muito aqui no Fato Brasil sobre isso. Aí eles aí pediram a caducidade. Aí o que aconteceu? Entrou na justiça. A Enel São Paulo entrou na justiça porque não quer a caducidade, ela quer renovar. Vou falar com o Lula agora. Lula, vem cá. Presidente Lula, olha lá, hein? Não vai renovar a concessão dessa empresa. Essa empresa é uma pouca vergonha. Ela deu uma melhorada. Não deu melhorada coisa nenhuma, não fez mais que obrigação. A gente paga muito caro por energia aqui e distribuição de energia. Então, presidente, não renova. Não renova. Se renovar, aí o pessoal do PT vai me odiar, porque aí eu vou descer o rei aqui no Lula. Enfim. Aí a diretoria prorrogou essa vista até 24 de março e Feitosa cobrou que a Enel gaste menos com advogados e mais para melhorar o serviço. É isso, Feitosa! Você falou o que tá todo mundo querendo dizer. É isso. Bom, a palavra final é da União e a Enel reafirma confiança no judiciário e pede análise técnica. Olha que se for uma análise técnica de verdade, vai mostrar incompetência, hein, Enel? A Enel ainda vai me processar um dia, mas eu quero que vai pro colo do capeta, né? Isso é resquício do jornalismo que eu fazia antes. Que a Enel sente no colinho do capeta. Que é isso que ela merece depois de tudo que ela fez todos esses anos por São Paulo. Eu acho engraçado que quando era a AES, a gente tinha uma manutenção muito mais rápida. Acontecia essas coisas assim, mas não eram catastróficas como está acontecendo agora. Depois que a Enel assumiu, ficou uma porcaria. Essa que é a verdade. E olha que a AES era privada também. Ela só vendeu a concessão para a Enel. E nós aqui, nós entramos no Enel direitinho. Bom, chegando no final do programa, só um comentário de algo muito legal que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio brilha para o mapa global do cinema. Pela primeira vez, a cidade cedia, nessa quarta-feira, o Golden Globes Tribute Gala Brasil, uma cerimônia oficial do Globo de Ouro no icônico Copacabana Palace, com tapete vermelho, 350 convidados e apresentação de Bruna Marquezine e Lázaro Ramos. A festa celebra o boom do audiovisual brasileiro, impulsionado por vitórias como o Oscar, de Ainda Estou Aqui, no ano passado, né? E prêmios de Fernanda Torres e Wagner Moura em 2026 por O Agente Secreto. Só não ganhou os Oscars, né? Infelizmente. A gente tava torcendo, mas não ganhou. Mas chegou lá. Né? Homenageados incluem Fernanda Montenegro, Antônio Pitanga, com o Apogeu Award por Trajetórias Eternas, ela indicada a Oscar por Central do Brasil, né? E novos talentos, como Valentina Ersage, Adolfo Veloso, que é o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de fotografia, que não ganhou, infelizmente, né? Se eu não me engano é Sonhos de Trens, né? que ele fez, né? Com a Ascensão Award, e a parceria entre o Globo de Ouro, Urland Ventures e Prefeitura do Rio posiciona a cidade como um hub latino-americano, reforçando nossa força em Hollywood após feitos recentes, como 4 indicações do Agente Secreto. E aí tem apresentador que manda o ator calar a boca, que o apresentador aqui hoje tá assim, ó, a audiência desse apresentador, ó. A minha é pequena, eu admito que a gente é independente, mas a dele, ó, né? A audiência dele. Bom, gente, fica aí, tá acontecendo no Rio de Janeiro, isso é muito legal a gente noticiar. Se você mora no Rio, pode também tem artistas perto, é bem legal a gente ter o cinema brasileiro que está num boom, né? E é o que a gente mais gosta, o audiovisual brasileiro fazendo história. Vou ficando por aqui, amanhã eu tô de volta, não esquece de mandar suas mensagens, né? E é isso, gente, tchau, fui!